Olá meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe Fontoura, do canal Dev Samurai. No vídeo de hoje eu vou falar as 5 características que você deveria ter se você quer ser um bom programador. E essas 5 características, sendo a última característica obrigatória, são de extrema importância se você deseja ser um bom programador. E o porquê? Eu vou dizer, para justificar isso, o que um chefe meu dizia. E ele falava o seguinte, o Fábio, ele falava o seguinte: Felipe, para ser um bom programador basta você estudar muito, ou seja, ler manuais, fazer cursos, videoaulas, livros técnicos, etc. Mas você não consegue aprender assim tão fácil a ser um bom programador. Então é bom sempre você, vamos dizer assim, exercitar essas habilidades, e lembrando que sempre que habilidade você aprendeu a andar, você aprendeu a andar de bicicleta, pelo menos eu acho, né? Você aprendeu entre outras coisas. Então todas essas habilidades são habilidades que você pode aprender se você ainda não tem. Mas o mais importante é sempre exercitar essas habilidades e aprender o mais cedo possível. E antes de começar a dar essas 5 características, a passar essas 5 características aqui para você, é sempre bom lembrar que se você gostou desse vídeo, clica no gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e clique em notificação para que você possa me ajudar nesse projeto tão maravilhoso. Indo direto para a primeira dica que eu tenho para você, e pode parecer muito estranho, mas para você ser um bom programador você precisa ser uma pessoa organizada. Então pensa o seguinte comigo, sabe aquelas coisas que você escutou falando a respeito que para você ser uma pessoa criativa você precisa ser desorganizado? Esqueça todas essas balelas. A todo momento um programador, quando vai resolver um problema, precisa fazer microdecisões. Tamanho do botão, se ele é verde ou se ele é amarelo, ou se é melhor usar o for while ou for each. Todas essas são microdecisões que o programador precisa fazer, ou então escrever uma rotina SQL, ou então como se conectar ao banco de dados, qual linguagem vai usar, qual o nome da classe, variável ou objeto. Então todas essas coisas vamos dizer assim, consumir muita energia. Para que você tenha energia suficiente para desenvolver um bom sistema, um bom programa e consequentemente ser conhecido como um bom programador, você precisa ter, adivinha, energia disponível. E deixando todas essas coisas, todas essas bagunças por aí, vai fazer com que o seu cérebro gaste energia tentando decifrar, por exemplo, onde está a chave do carro, onde está a sua carteira, onde você deixou o celular, onde está o tênis, se está no guarda-roupa, debaixo da cama, ou sei lá, Deus sabe onde. Todas essas energias consumidas ao longo dessas pequenas atividades de desorganização ao longo, né, de todas as suas 24 horas vai fazer com que você se sinta cansado. E o porquê? O porquê o nosso cérebro ele foi desenvolvido como uma máquina de eficiência, ele precisa ser eficiente. De acordo com esse cara e esse livro aqui, O Poder do Hábito, ele diz o seguinte, que para a gente economizar toda essa energia e conseguir fazer mais atividades comendo menos, né? Ou não passar o dia inteiro só comendo, como por exemplo alguns herbívoros que precisam fazer isso porque a dieta deles é muito pobre, caloricamente falando, o cérebro desenvolveu o que ele chama de hábito. E hábito é tudo aquilo que você faz de uma forma mecânica. Para que você possa fazer isso de uma forma mecânica, precisa haver uma rotina, assim dizendo. Depois você pode conferir no link do artigo também que explica melhor sobre isso, que está aparecendo nesse card, mas já adiantando, você precisa criar mecanismos que seja basicamente uma repetição muscular. Ou seja, não é interessante que você pense para escovar o dente, calçar o sapato e, consequentemente, ao deixar as suas coisas desorganizadas, você vai precisar ficar pensando e gastando muita energia para você começar a trabalhar. Que para resolver um assunto ou um problema complexo, você precisa se organizar, separar bem as coisas e entender o que são todas as coisas para começar a organizar. Muita gente acha que para você ser um programador você não precisa ser organizado, mas isso está longe de ser a verdade. Então continue acompanhando nas próximas dicas que eu vou explicar para você isso, o porquê. Então para que você possa ser uma pessoa mais organizada, eu tenho 3 dicas. A primeira, obviamente, é planejar o seu dia. E não precisa ser nada tecnológico, pode ser alguma coisa nessa tecnologia mesmo, como por exemplo a minha colinha desse vídeo.
Então, primeira coisa, planeje o seu dia. Se você tem atividades para fazer durante a semana, durante o dia seguinte, você coloca tudo isso no papel. Assim você vai criar o que a gente chama, que os profissionais da área chamam de alívio cognitivo. Você vai tirar do seu HD e vai colocar num HD mais eficiente que não precisa gastar muita energia. Você vai tirar da mente e colocar no papel. Fazendo isso vai fazer com que o seu cérebro ele possa descansar, criando então uma janela de oportunidade para que você possa resolver problemas mais complexos. De novo, como programador ou programadora, você precisa dessa energia para que você possa desenvolver os seus programas. Nessa listinha também que você pode escrever no papel, no Google Keep, no aplicativo de notas do iOS, você vai colocar o que você precisa fazer e também você vai colocar os seus horários. Respeite essas rotinas. Se você definiu uma determinada atividade, eu vou fazer a tarefa o exercício da faculdade às 9 horas da manhã, então você vai fazer às 9 horas da manhã. Assim você vai informar seu cérebro que ele vai trabalhar de uma forma organizada. Ele vai se apegar a essa rotina e não vai mais precisar ficar pensando nisso. Então é importante que nessa lista que você fez, você coloque os horários e principalmente os respeite. E a terceira que eu já falei bastante, que é cada coisa no seu lugar. Mantenha sua mesa organizada, suas roupas já pré-definidas para o dia seguinte do trabalho. Já deixa as coisas tudo direitinho para que você não precisa pensar quando você vai acordar. Isso também funciona para os seus programas. Deixe nome de arquivos bem definidos, variáveis também bem nomeadas, nome de classes e organização de pastas e diretórios. Se você não tem um framework, se você não usa um framework que exige isso, já comece a usar nos seus sistemas ou nos seus programas. Variáveis do tipo X, Y e Z normalmente não são bons nomes, porque X naquela variável que você definiu pode ser o nome de um cliente, o CPF dele ou então o número X de uma fórmula qualquer. Então o primeiro conselho é se organize no nível pessoal até no nível técnico. Dando andamento no nosso vídeo, a minha segunda dica é tenha conhecimento prévio daquele assunto que você está trabalhando. Por que pareça, muitos programadores começam a trabalhar num determinado problema e eles desconhecem totalmente sobre aquele assunto. Por exemplo, se você vai trabalhar no estoque, é interessante que você saiba o que é, por exemplo, auditoria de estoque. Se você vai trabalhar no financeiro, contas a pagar e receber, fluxo de caixa, balancete. Se você vai trabalhar com clientes, você pode trabalhar também num CRM, ver o que é, por exemplo, notas de cliente, ou se um cliente precisa ter, sei lá, um determinado documento que aquela empresa exija que você esteja fazendo. Então todo esse conhecimento prévio vai ajudar você a desenvolver programas melhores, porque sempre é bom lembrar, você não desenvolve, profissionalmente falando, programas para você desenvolve sistemas e programas para os outros. Então é quase que uma obrigação para um bom programador desenvolver programas que primeiro funcionem tecnicamente e que sejam bons naquilo, no sentido de resolver problemas de uma forma mais amigável, rápida e direta possível. Então antes de sair aí escrevendo código, execute pelo menos essas duas atividades antes. Entenda o problema que você está tentando resolver, crie um passo a passo de uma forma de algoritmo, não precisa ser nada sofisticado. De novo, isso aqui é a melhor ferramenta do mundo. Você vai colocar lá o passo a passo de como resolver aquele problema e por último você vai finalmente sair programando. Programar em si, escrever código, é a menor atividade dentro de resolver um determinado problema grande. E falando em problemas, a terceira dica que eu tenho para você é aprender a resolver problemas complexos. Sempre bom lembrar que problemas complexos normalmente são representados por várias variáveis menores que você tem conhecimento. Como assim? No popular, as pessoas dizem que uma coisa é trabalhosa. Então, a gente pode definir que complexo é trabalhoso, porque você sabe exatamente o que você precisa fazer, então é só uma questão de tempo. Diferente do difícil, que são habilidades e conhecimentos que ainda você precisa desenvolver. Então, antes de você tentar resolver um problema, tente separar o que é trabalhoso ou complexo do que é difícil que você ainda não tem conhecimento. Sendo então um problema complexo, o que você vai fazer? Você vai separar cada coisa no seu lugar e vai começar a dividir para conquistar. Existe até esse algoritmo nas matérias de faculdade que diz o que é o dividir para conquistar. Você vai separar esses problemas pequenos, vai colocar todos esses problemas no papel e vai começar de cima para baixo. Você vai definir em prioridade e importância e vai começar a trabalhar neles. Assim você vai deixar aquele problema para resolver na ordem certa. Vamos dar um exemplo mais prático. Se você, por exemplo, vai desenvolver um projeto, vamos supor, é um projeto web, você
consegue lidar bem com todas essas tecnologias, por exemplo, o módulo cliente, você vai começar a fazer, mas você não vai se desesperar com o módulo fornecedores, pelo simples passo que não chegou a hora ainda de fazer. Essa simples mudança mental vai fazer com que você consiga focar e você conseguir, obviamente, a desenvolver problemas, a resolver problemas mais complexos. Prosseguindo aí, na quarta dica que eu tenho para que você possa ser um bom programador é desenvolver uma visão sistêmica. Não importa se você vai ser um bom programador, gerente, gestor de projeto ou então trabalhar, sei lá, no RH. Essa visão é uma visão importante. É quase que uma necessidade de olhar o jogo de xadrez por cima do tabuleiro. Porque ao olhar esse jogo de xadrez por cima desse tabuleiro, vai fazer com que você consiga prever o movimento dessas peças. E isso vai funcionar bem desde um sistema um pouco mais complexo, como por exemplo o que eu já falei, um ERP com vários módulos empresariais ou várias coisas diferentes, até quando você vai ou pretende ser um gestor de pessoas. Conhecendo essas pessoas, você vai saber exatamente quais os movimentos que elas vão exercer. Então essa visão macro, essa capacidade de dar 2, 3 passos para trás e olhar a coisa de cima como se fosse um tabuleiro de xadrez, é uma das habilidades que vai fazer você chegar muito mais longe. De longe, chegar mais longe. E como que você consegue desenvolver essa habilidade? Tem um livro que eu vou deixar aqui, o Domain Driven Design, que ele ensina você técnicas de como que você consegue separar essas responsabilidades. Vai ajudar muito, desde um programador a um gestor de projetos, de repente na área de TI, e ele vai te ensinar, além de pensar a separar essas coisas, também criar um diagrama esquemático de tudo isso, com formas, uma coisa bem organizada para que você possa, inclusive, comunicar esse problema para as outras pessoas. E a quinta, não menos importante, dominar 2 a 3 linguagens diferentes. Eu digo isso porque não inventaram ainda uma ferramenta que resolve todos os problemas do mundo. Sempre vai exigir que uma determinada chave de fenda, por exemplo, seja um determinado tamanho para aquele parafuso, ou uma chave de porta tenha um formato para abrir aquela, ou então um tênis seja melhor para corrida, outro para caminhada, outro para passear no shopping, ou um carro que ande na lama ou ande em alta velocidade. Se você perceber, as ferramentas mais, vamos dizer assim, eficientes são aquelas ferramentas que foram feitas exclusivamente para aquele problema. As linguagens de programação, elas não são diferentes dessas ferramentas. Obviamente, como ferramentas virtuais, essas linguagens de programação foram pensadas para um determinado nicho de problema, sendo esses nichos front-end, back-end, games, mobile e aí o outro nicho que está surgindo muito forte, o de machine learning. Mas falando desses nichos mais conhecidos, então, por exemplo, se você quer atuar na parte de front-end, é muito provável que você tenha que estudar HTML, CSS e JavaScript. Sendo o JavaScript como linguagem de programação não muito eficiente, de repente, para ser uma linguagem embarcada numa injeção eletrônica de um carro, pelo conhecimento que eu tenho, claro que pode ter provas de conceito, sendo que a linguagem mais interessante para que você possa fazer isso é a linguagem C. Sendo a linguagem C não é uma boa linguagem para a linguagem web. Então, isso emenda, inclusive, com a dica bônus que eu tenho para você, que é a dica mais importante de todas. Goste de fazer o que você está fazendo, né? Ame o que você faça, porque se você não gostar, você vai muito provavelmente sucumbir às dificuldades da área de TI, que é uma área bastante difícil, exige muito prazo, muita paciência, inclusive do programador. Então, se você é uma pessoa que você já sabe que você gosta de coisas visuais, já vai para essa área de front-end. Inclusive tem um vídeo que eu falo sobre linguagens de programação que vai te ajudar muito. E falando em material que vai te ajudar, também tem um link aqui nas descrições desse vídeo, também que vai permitir que você possa entender. É um artigo completo, que no final do artigo eu apresento também, por final, uma videoaula completa. Legal? Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir, inscreva-se no canal e também compartilhe para os seus amigos. Afinal, esse vídeo pode ajudar também muitas outras pessoas que estejam também buscando essa questão de se tornar um bom programador ou programador. Então, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito por você ficar até o final desse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.